quanto muitas vezes o nosso senso de valor ele já está fragilizado, mesmo antes de acontecer essa traição. Como muitas vezes o nosso senso de valor ele já não está firme, já não está consistente nas nossas próprias bases. Dentro desse relacionamento, nós como pessoas nos autoavaliando, né? E aí, quando isso acontece, a gente muitas vezes sente essa dor da traição muito mais forte, porque o nosso emocional já não estava estruturado, o nosso senso de valor já não estava bem alinhado. E aí a gente fica muitas vezes carregando esse fardo, mesmo sabendo que esse comportamento, né, é uma atitude do outro, é o outro que toma essa decisão em querer trair, em querer ser infiel. Muitas vezes, quando a gente não consegue digerir essa dor, a gente acaba travando o nosso processo de superação, porque a gente fica remoendo essa ferida. A gente fica como se fosse um disco arranhado, trazendo à nossa mente interpretações com baixo nível de consciência. E esse baixo nível de consciência, ele está muito ligado ao nível de autoconhecimento que nós temos sobre nós, sobre a vida, sobre a percepção que a gente tem. E aí, dentro disso, você vai me perguntar assim, mas Andressa, o que significa ter um baixo nível de consciência? Como assim? Não estou entendendo. Como é que eu vou saber se eu estou travada nessa ferida da traição ou se eu já superei isso? Tem como identificar? Quando a gente tem um baixo nível de consciência, significa que você fica presa em algumas histórias. A sua mente, ela tem um poder muito grande de reforçar coisas negativas. Às vezes a gente tem dificuldade de se colocar para cima, de se reerguer, de se fortalecer. É um processo que ele demanda muito mais energia, porque a gente se conecta muito fácil com as dores. Se você está num ambiente e alguém está sofrendo, é muito mais fácil você sofrer junto, né, do que conseguir resgatar essa pessoa, levantar. Concorda comigo que as nossas energias, os nossos pensamentos ruins, eles puxam muito mais fácil do que pensamentos positivos e de dar força e de motivar? Então, quando acontece esse término de relacionamento muito vinculado com a traição, vem à tona muitas histórias, como por exemplo, ai meu Deus, quanto tempo faz? Será que ele tá me enganando? O que eu fiz para merecer isso? Tá vendo? Ele é um cafajeste. Ou a minha mãe sempre falou que eu não era para confiar nele. Ou como os homens estão cada vez mais mau caráter, não soube valorizar aí o casamento que tinha, a família que tinha, o relacionamento, né? Ou às vezes você se questiona, né? Quanto tempo será que ele está me traindo? O que essa pessoa, essa mulher que ele se relacionou tem mais do que eu? O que ela tem de melhor? Ou às vezes vocês falam, né? Sempre tem uma mulher que é mau caráter. Ou vocês ancoram aí muitas vezes, né? Como eu fui burra, como eu não vi isso antes, por que eu aceitei ele de volta, né? Muitas vezes vocês perdoam, vocês aceitam e depois vocês se culpam por ter tomado essa decisão, né? Ele já me traiu tantas vezes, como é que eu fui acreditar nele? E aí, dentro desse contexto da traição, quais comportamentos eu vejo hoje? Onde é que a ferida da traição realmente trava o teu processo? A nossa mente, como eu falei, ela vai trazer muitos cenários ruins, tá? E aí, você não consegue, muitas vezes, trabalhar os teus recursos emocionais, porque muitas vezes o teu fortalecimento não está em dia, o teu emocional não está em dia, e daí algo que está muito doloroso, está muito frustrado, e aí vocês já imaginam esse cenário com coisas muito mais negativas. Ou seja, você passa por uma situação ruim, em vez de você conseguir olhar para aquele fato de uma maneira mais consciente, mais inteligente, a tua mente, o teu emocional, que já está enfraquecido, ele vai lá o quê? Coloca mais um reforço negativo na tua mente. Então, quando você entra nesse ciclo, muitas vezes, de baixo nível de consciência, de baixo nível de percepção, é muito mais fácil você ficar nesse ciclo de histórias ruins, se mantendo nisso tudo, do que você conseguir dizer, não, poxa, só um pouquinho, pensar desse jeito não vai me fazer superar essa traição. Concorda comigo? Como se você fosse um disco arranhado. Em vez de você parar, tomar consciência, é muito mais fácil a sua mente maquinar cenários e coisas ruins. É natural do ser humano, tá, gente? E é por isso que eu falo tantas vezes o quão é importante a gente investir no nosso autoconhecimento sempre. Não importa se você
está passando por um momento de dificuldade. É como se fosse uma constância na nossa vida, né? A gente passa por muitos desafios, por isso que a gente precisa começar a olhar essa questão do nosso autoconhecimento, do nosso autodesenvolvimento como um recurso necessário sempre, não importa se você está bem ou se você está mal, né? E aí, coisas comuns que eu vejo que acontecem com frequência, porque eu converso muito aqui com vocês e vocês desabafam essas questões, no que diz respeito à forma como vocês enxergam essa traição. Ou seja, só para vocês entenderem, vocês já estão fragilizadas antes disso acontecer. E aí o ato da traição acontece. A tua mente, em vez de propor cenários mais positivos e mais conscientes, fica naquele cenário ruim, naquele cenário da dor, na fase, como eu falo, né, que é a fase número 1, que é a fase da dor, a leoa ferida, né, onde vem aqueles sentimentos de rejeição, de abandono, de traição, né, a primeira fase da minha metodologia, né, sobre términos de relacionamento. E aí, você começa, além de reforçar essas histórias ruins, você começa a colocar ainda mais informações negativas sobre isso. E aí, dentro desse cenário, o que eu vejo muito comum eu não vou perdoar o meu ex, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho rancor. E aí, vocês pensam assim, ele não podia ter feito isso comigo, eu nunca mais vou querer sair com homem nenhum presta, né? Ou eu sou pouco atraente, eu sou feia, por isso que ele me trocou. E aí, o que acontece quando a gente fica alimentando esses pensamentos ruins, né? O seu coração, né, ele fica cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ciúmes. E por consequência, tá? Quando a gente alimenta isso no nosso emocional, quando a gente fica vibrando nesses sentimentos ruins, a gente não consegue perdoar. Quando você não consegue perdoar, o que acontece? Não consegue liberar um fluxo de energia, você não consegue liberar pensamentos de destruição que você fica alimentando no seu pensamento, no seu emocional. O que acontece? As pessoas têm uma distorção um pouco grande do que é perdoar e do que é aceitar, tá? Perdão não significa você aceitar a pessoa de volta, não significa você acreditar que tá tudo bem, meu Deus, uhul, maravilha, vou voltar a ser amiga dessa pessoa. Não, gente. O perdão tem muito mais a ver sobre você do que sobre o outro. Por quê? Como eu falei antes, se você fica alimentando essa energia pesada, ruim, de sofrimento, de ódio, de vingança, de ciúmes, o que você está registrando dentro do teu inconsciente? Coisas ruins sobre essa pessoa. Então, você está travando o teu fluxo, a tua energia, os teus pensamentos para isso. E aí eu falo, o exercício do perdão, ele é muito mais sobre você querer liberar isso tudo para você se sentir mais leve, mais feliz, mais bem consigo mesma, porque o que você ganha alimentando isso? E reforçar esses pensamentos negativos, isso não te leva a lugar nenhum. Só faz você aumentar ainda mais isso. E quando você expande essa consciência de reforçar esses sentimentos ruins, tá? A chance disso acontecer de novo na sua vida, ela é grande, tá? Porque você não tem como se proteger disso. Esses sentimentos não te levam a nenhum caminho, tá?